Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. Santa Maria registrou 2.500 casos de HIV. É um assunto que parece que foi esquecido e nós precisamos falar. Dezembro é o mês que marca a prevenção e a conscientização contra essas doenças sexualmente transmissíveis. Estou aqui na Interativa com o Dr. Tiago Cavalheiro, infectologista, que vai falar um pouco pra gente, então, como que essa doença está aumentando, as pessoas estão negligenciando e a diferença entre o HIV e a AIDS. Muito obrigada, Dr. Tiago. Eu agradeço o convite, oportunidade única para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Nós sabemos que o tempo do entendimento do HIV ele foi se modificando no passar dos anos. Ele é uma doença que não é muito velha. Se a gente for lembrar, os primeiros casos de HIV surgiram na década aproximadamente 1980, 1983. Então, vamos colocar como 40 anos atrás. Houve um gap muito grande de abordagem terapêutica, de tratamento para HIV no início. Então se perdeu muito pacientes com HIV sem ter a oportunidade de fazer o tratamento. Aproximadamente em 1997 nós conseguimos que se houvesse uma evolução tremenda do tratamento, modificando aquela evolução negativa que nós tínhamos, tornando nos dias de hoje, em 2022, uma doença crônica que tem baixo risco de mortalidade. E a expectativa que as pessoas tiveram em relação a isso foi condicionada a essa situação. Então, no tempo passado, se tinha muito medo da doença. Hoje, como se tem tratamento com maior efetividade, se perdeu o medo. Então, as pessoas que são mais novas, que não viveram aquele momento do HIV evoluir para a AIDS, elas não têm o mesmo impacto que tinha-se no passado. Então, trouxe consigo uma despreocupação. E isso tem sido motivo de preocupação nossa, profissional de saúde, porque a gente sabe que o HIV ainda não tem cura. É uma doença que, uma vez o indivíduo infectado, ele, se não diagnosticado em tempo correto, ele pode evoluir para AIDS, ele pode desenvolver a síndrome da imunodeficiência, porque o vírus, uma vez que ele atinge o organismo, ele penetra em determinadas células que são vitais para as nossas defesas, que nós chamamos de linfócitos CD4. E eles matam essas células, consequentemente a produção de vírus aumenta, até chegar a um ponto em que o indivíduo, o paciente, fica com a imunidade muito enfraquecida e suscetível a doenças oportunistas. Se a gente não identificar esse paciente corretamente, ele pode chegar ao nosso encontro já com AIDS. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, 2022, apesar das pessoas não terem medo, a gente precisa fazer diagnóstico. A gente tem que focar na busca de diagnóstico incessante no indivíduo que pode estar com o vírus da HIV de forma assintomática, ou seja, sem sintoma algum, e não saber que está com ele. Vamos por partes. Primeiro item. Esse dado de Santa Maria, 2.500 casos, são aqueles que fizeram o exame e estão diagnosticados. Podemos ter um número muito maior que não tem diagnóstico. Isso? Com certeza. Os dados epidemiológicos, eles podem ser falhos, porque eles acabam detectando somente os dados que são notificados pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem. E o caso é, a pessoa que não faz o exame, ela tem algum sintoma? A massiva maioria dos pacientes não tem sintoma algum até desenvolver AIDS. E eles podem, nessa fase, estando assintomático, estar transmitindo e não freando a pandemia. Então, logo no início, na década de 1997 até 2002, nós tínhamos remédios que eram muito tóxicos. Então, nós esperávamos o paciente chegar num patamar de imunossupressão para começar o remédio. Hoje, tudo isso mudou. Hoje, a gente faz o diagnóstico e trata, porque a qualidade da nossa medicação é muito maior, o índice de efeito colateral é muito menor. E a gente consegue, com isso, diminuir a carga viral. Conseguindo diminuir a carga viral, tornando aquele paciente com carga viral indetectável, ou seja, não conseguindo ser identificado o vírus no sangue,
Mesmo ele ainda sendo portador do vírus, no sangue ele se torna indetectável. Ele não transmite o vírus. Então, a medida mais eficaz para a gente controlar o surgimento de novos casos é fazer o diagnóstico corretamente, precocemente, e oferecer o tratamento tão logo para que a gente consiga fazer com que aquele indivíduo que está infectado não transmita mais o vírus. E eu chamo a atenção, né, Silvana, isso tem acontecido muito por questões que são sociais, assim. Acho que a gente está vivendo uma mudança de sociedade e que está se discutindo aspectos em relação à sexualidade de forma banalizada. Então, o ato sexual, ele é uma atividade inerente ao ser humano, desde os seus primórdios, mas no momento atual a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade, porque não é só HIV o problema. A gente tem casos, cada dia, em números maiores de sífilis, cada dia em números maiores de hepatite B, de outras DSTs, uretrites, que a gente já não tem mais tratamento para oferecer. Então, eu acho que a gente precisa voltar e educar as pessoas para que a gente respeite o ato sexual de forma que seja feito de forma responsável. Ninguém está dizendo para não ter a prática sexual, e sim pensar que isso é um ato que pode envolver riscos e que a gente tem que ter, consequentemente, o cuidado pessoal. Eu falo isso para todos os pacientes, a gente discute isso em pautas com todos os infectos que a gente conversa, que é uma realidade de todos nós. Então, nossos consultórios têm se percebido essa banalização, além da despreocupação de não morrer mais por HIV, a banalização para outras situações, e isso pode trazer consequências bem importantes para o ser humano. E tem um dado que eu acho que é interessante a gente falar, né? Que tem aumentado o número de casos entre idosos, que muitas vezes acabam achando que não vão mais engravidar, que já tiveram uma vida, né, um casamento daqui a pouco de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e tranquilo, né, nunca tive nada, ou então com adolescentes, né, que também não têm essa responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Então, houve uma longevidade da atividade sexual, né? Então, o uso de medicamentos para distúrbio da ereção, o fato do paciente feminino não ter risco de engravidar, isso praticamente impõe um limite para o uso de preservativo, né? Pode ser uma desculpa para não usar o preservativo, mas o HIV acontece nessa faixa etária e de uma forma bem importante, e a gente tem que fazer o diagnóstico nessa circunstância. Quando a gente fala de adolescente, esse problema é maior ainda, né? A gente estava comentando nos bastidores, né? A sexualidade, ela se tornou algo muito intimista. Então, a busca que tu tem de referência hoje é em rede social, em TikTok, e não é mais a conversa, o diálogo com os pais, não é mais a conversa, o diálogo com o profissional de saúde. Então, eu realmente oriento fortemente para que os adolescentes percam o medo de conversar com pessoas que podem lhe orientar de forma correta, porque existe diversas situações onde a orientação ela é falha, ela é equivocada, e o adolescente ele cria uma verdade absoluta, é um momento de dilema, de confrontamento, né? E é muito triste a gente fazer diagnóstico do adolescente, e a gente tem feito cada vez mais diagnóstico do adolescente, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 40 anos, a 50 anos em relação à doença, entende? Mesmo que a gente tenha controle, que o número de infecções oportunistas tenha diminuído sistematicamente, a gente sabe que também o vírus causa uma reação inflamatória e aumenta o risco de outras doenças, como doença cardiovascular, risco de infarto mais precoce, risco de doença cerebrovascular, AVCs, cânceres, que podem estar associados com a presença do HIV, mesmo tomando a medicação. Tanto que esses pacientes, uma vez diagnosticados, eles são acompanhados de forma sistemáticas para que a gente consiga aumentar a sobrevida deles quando comparado a um paciente que não tem HIV. Então, eu acho que trabalhar com prevenção, trabalhar com educação sexual, trabalhar com diálogo franco de uma situação tão importante deve ser um atributo familiar. A gente tem que quebrar, sair do celular, sair do computador e conversar olhando olho no olho para que a gente consiga criar uma identidade diferente do que por vezes se planta. Então, seja qual a orientação sexual que houver,
heterossexual, que tenha sexo com o mesmo sexo, independente da atividade que tu for fazer, independente do grau social que tu for, independente da instrução que tu tiver, eu acho que a atividade sexual ela deve ser discutida, deve ser conversado de forma muito franca. Vamos falar assim do ponto de vista prático. As formas de transmissão, doutor, porque existem alguns mitos que às vezes são passados, não só para adolescentes, né? Existem muitas pessoas que não têm a informação correta. A gente fala em adolescente, mas tem muito adulto que não tem a informação correta. E então eles acham assim, não, sexo anal não passa, ou sexo oral não passa. Vamos falar claramente quais são as formas de transmissão. Basicamente são 3 formas, inicialmente. Atividade sexual, contato sanguíneo e leitamento materno. Certo. Essas são as 3 principais formas de transmissão do HIV. Em se tratando de atividade sexual, existem riscos de graduações, onde sexo anal é um risco mais alto. O sexo anal é um risco muito mais alto. Porque existe atrito do pênis com a região anal, onde ela não é lubrificada o suficiente, tu pode ter microsangramento, e daí tu tem uma chance maior de transmissão de HIV nesse sentido. Sexo vaginal também tem risco, especialmente no sexo feminino, porque a superfície de contato da vagina ela é maior, então, que a glande do pênis, que é a estrutura onde tu tem a mucosa do pênis, que pode transmitir. E sexo oral também, numa proporção menor, a gente sabe que é uma proporção menor, mas daí eu faço um link. E o cuidado que eu chamo a atenção é com as outras DSTs, porque sífilis transmite e muito com sexo oral. E se tu tem uma lesão cancroide da sífilis, que é muito comum a concomitância de DSTs, aumenta até em 10 a 15 vezes a chance de tu adquirir HIV. Então, a gente precisa evoluir muito nesse assunto e as pessoas precisam reconhecer que esta é uma prática que precisa ser feita de maneira responsável. E falando de uma maneira crítica, doutor, na realidade hoje a gente tem visto muita libertinagem. E talvez essa libertinagem está causando todas essas doenças e que, novamente, os médicos precisam correr para tentar resolver, amenizar, tratar. E acaba o Estado também tendo que bancar todo esse tratamento, porque isso é bancado pelo SUS, não é? Sim. Essa importância ela se faz como qualquer doença infecciosa. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que tentar prevenir. Uma vez tendo uma situação de saúde da parte infecciosa, como qualquer outra, a gente precisa de um diagnóstico preciso. Para daí então estabelecer um tratamento que a gente consiga curar ou amenizar aquela moléstia do paciente. E o fato de tu ter o diagnóstico, imediatamente isso já reduz a taxa de novos casos, porque tu oferecendo tratamento, como eu falei anteriormente, a gente consegue reduzir a carga viral. Todo o tratamento hoje é disponibilizado pela rede de saúde. O que é o tratamento? O tratamento é composto, em se tratando de HIV, com o uso de medicamentos antirretrovirais. São medicamentos que bloqueiam a entrada do vírus na célula CD4, essa que eu comentei que diminui se o vírus evolui naturalmente. E uma vez a gente começando a medicação, o vírus não entrando na célula, ele morre. Então, essa oportunidade do tratamento, hoje em dia, ele é composto principalmente por 2 comprimidos, com baixíssima taxa de efeito colateral. Diferente de há 20 anos atrás, que chegaram a ser 20, 30 comprimidos. As pessoas ficavam com faces de AIDS, com bochecha murcha, com pele, a perna seca, com a corcova da giba de búfalo, que nós chamávamos. Eu me lembro do Cazuza. O Cazuza era aquele estereótipo assim do... Esse é o estereótipo da AIDS do passado. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que convivem conosco, que têm HIV, que fazem um tratamento e que a gente nem sabe que tem o vírus. E esse estigma, a gente luta muito para que realmente a gente deixe de ter o estigma de AIDS. A pessoa não precisa ter medo e vergonha de ter AIDS. Ela precisa ter medo de não saber se tem. Isso eu enfatizo muito. Ela precisa fazer o diagnóstico. A Organização Mundial de Saúde, em certa inferência, comentou que pelo menos tu tendo uma atividade sexual sem proteção, sem uso de preservativo, tu deve ter a preocupação de fazer um exame de HIV. Não precisa fazer um exame de HIV a cada semana. Tu precisa te cuidar para que tu não tenha. Tu fazendo uma vez e tendo um parceiro fixo ou parceira fixa, tendo regularidade de avaliação,
tendo cuidado para que, se tu tiver prática sexual com outras pessoas, você use preservativo, isso te dá uma segurança e um bem-estar e torna a relação, eu falo isso para meus pacientes, muito melhor. Ela deixa de ter a preocupação de tu ter adquirido alguma coisa. E faço o gancho com as outras DSTs, não posso esquecer isso. Isso é a gente precisa reduzir o índice das outras DSTs, porque isso vai trazer consequências futuras drásticas. A sífilis, pequeno paralelo, é uma doença que tu pode passar desapercebido a vida inteira. E tu chegar para um diagnóstico quando tu for velhinho com uma demência ou com cegueira, com dificuldade para caminhar, por não ter tido a oportunidade de ter o diagnóstico no momento certo e feito um tratamento de uma doença que a gente consegue ter cura também. Então, tem meios para que a gente consiga fazer o diagnóstico tanto na rede privada quanto na rede pública. As unidades básicas de saúde estão preparadas com um teste rápido para fazer o diagnóstico. Existe em Santa Maria a Casa 13 de Maio, que é um centro de atendimento de pacientes na rede única de saúde que funciona super bem a parte de diagnóstico. O Hospital Universitário, ele é exemplo para o sul do estado, para a região oeste do estado, região centro, como tratamento de pacientes de alta complexidade. A rede privada tem vários infectologistas clínicos, médico da sua confiança, ginecologistas, urologistas, que vocês podem chegar e definir que podem fazer. Se vocês têm essa condição de risco, façam o teste. Essa é a oportunidade para a gente pensar e discutir sobre isso. Independente da idade, independente do que você faça, independente de qual situação que aconteceu no passado. Não repita equívocos que podem aumentar o risco de DSTs. Pense de uma forma mais racional e devemos evoluir sobre isso. Até eu quase que eu não ia falar sobre Covid, né, porque a gente teve esses anos todos que passaram, mas o Covid ele trouxe consigo diversas mazelas assim, à tona. E uma das mazelas foi o impacto a nível de saúde mental. As pessoas têm o sexo, por vezes, como um ato de desafogo, assim, para diminuir a ansiedade. Tudo bem, eu acho que a gente precisa tratar o ser humano como um todo. Tem que tratar a saúde mental, tem que orientar a parte sexual de uma forma correta, de maneira preventiva, para que a gente consiga reduzir o dano que as doenças podem causar na sociedade. Assim. É um tratamento que é disponibilizado pela rede de saúde, mas é um tratamento dispendioso. Todos nós somos responsáveis por esse tratamento, né? Então a gente sabe disso. As pesquisas têm evoluído para que haja melhorias em tratamento, como medicamentos injetáveis, para que a gente consiga oferecer melhores condições que a gente já tem hoje, que eu considero ótimas. Eu até brinco com os meus pacientes, por vezes, fazer um diagnóstico de HIV, desde que a gente faça no momento correto, que é uma doença que, se eu não tratado, eu sei o que vai acontecer com o paciente, é melhor do que eu tratar, por vezes, diabetes, câncer. O sofrimento para o paciente, o tratamento é muito menor, mas eu devo fazer. Então, essa nossa conversa me vale muito se as pessoas entenderem que oportunizar o diagnóstico, seja para doenças infecciosas ou para qualquer outras, de uma forma tradicional, com diálogo, com consulta, não precisa ser só com médico, pode ser com enfermeiro, equipe multiprofissional. Tem formas para isso. Busque orientação para se proteger. Ótimo. E assim, só para esclarecer e ficar muito pontuado, o período de transmissão é quando ainda ele não descobriu, né? Porque, na realidade, qual é o período de transmissão? Excelente a tua pergunta, Simone. Então, eu não falei sobre o quadro clínico, né? Em torno de 80% dos pacientes que adquirem HIV, eles não têm sintoma nenhum. Então, eles adquirem o vírus e não desenvolvem sintoma algum. Em torno de 20% a 30%, eles têm uma manifestação que é como se fosse um gripão. Dor de garganta, íngua que aumenta, dor de cabeça, um racho cutâneo, fica com vermelhidão na pele. A gente chama isso de monolike, que associa com uma outra doença, como se fosse um gripão. 20% desses pacientes. E isso passa. E ele passa a não sentir nada mais, por 2 a 8 anos, até desenvolver AIDS. E nesse período ele vai estar infectando várias pessoas. Quando que mais transmite? Logo no início. Porque a gente tem uma taxa de carga viral super alta, que é a síndrome retroviral aguda. O vírus está em grande quantidade no organismo, desenvolvendo todo esse sintoma, nos que desenvolve, né? E daí tu pode transmitir isso com uma facilidade muito maior.
E na fase final da doença, se não diagnosticada, tu tem uma taxa viral, porque o nosso CD4 ele identifica o vírus, ele briga com o vírus, a gente diminui aquela carga viral inicial e logo em seguida que o vírus continua matando o CD4, ele volta a subir e no estágio final da AIDS eu tenho quantidade mínima de CD4, que são essas células de defesa, e vírus numa quantidade muito alta. E daí o risco de transmissão também acontece. Se tu não fizer o exame, tu não descobre. Não tem um sintoma que seja patognomônico da doença. Então, tu acaba descobrindo só se fizer o exame. Pode ser mascarado, pode achar que é um Covid, pode achar que é uma gripe, um resfriado. Muito bem. O exame é o quê? É um exame de sangue? Existem exames, é um exame de sangue, existem diferenças de exame, então, e também isso é importante a gente comentar, que é a janela imunológica, né? Então, eu tive a exposição, logo que eu tive a exposição, eu tenho um período para que eu desenvolva anticorpos para que eu consiga detectar no exame. Então, isso a gente consegue detectar partículas que o nosso corpo produz contra o vírus, são os anticorpos. Então, em média, a gente tem em torno de 15 dias até 30 dias, dependendo de qual teste que a gente for fazer. Então, eu falaria para o paciente que teve a relação de risco, esperaria pelo menos 15 dias para fazer o teste. Tem o teste rápido, que é um teste que é disponibilizado na rede de saúde, enfim, nos laboratórios privados também, que é um teste que tu consegue definir se tem ou não tem em 2 a 3 minutos. É um teste que tu tira uma pintinha do dedo, pinga dentro do aparelhinho e daí tu já tem a definição. Tem um teste sorológico com coleta de sangue, que daí a gente tem o exame também em 24, 48 horas. E os testes se complementam. Uma vez que tu detecta, tu acaba fazendo uma cadeia de outros testes para confirmar. Daí a gente faz testes mais específicos para ter certeza que aquele indivíduo realmente tem o vírus, para que daí a gente possa estabelecer toda a sequência de acompanhamento. Muito bem. E a prevenção? Eu acho que a gente tem que dar uma reforçada quais são os métodos de prevenção, porque entre fazer o diagnóstico precoce e prevenir, vamos prevenir, né? A prevenção, a gente tem falado muito sobre prevenção combinada, né? Então, o diagnóstico precoce é o principal, porque daí eu consigo, volto a bater nele, eu consigo reduzir a carga viral e eu vou transmitir menos. Em se tratando do indivíduo, o uso do preservativo. Então, o preservativo ele deve fazer parte do ato sexual. Não se admite que se tenha uma relação com uma pessoa desconhecida sem que use o preservativo. Ou que tu não tenha uma relação estável e tu não use o preservativo. E eu falo que o preservativo não é para o outro indivíduo, é para si. Então, o paciente que tem, e isso é um problema do adolescente, o adolescente tem distúrbio de ereção, tem ejaculação precoce, e ele usa o preservativo como uma prerrogativa de eu não vou usar comer bala com papel. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e educar o adolescente a fazer o uso correto do preservativo. Além disso, existem medicamentos que está sendo discutido. Eu acho que a gente tem que evoluir muito como sociedade para poder difundir o uso da medicação antirretroviral, que é usar o remédio no indivíduo sadio para evitar que tu pegue a doença, porque isso pode aumentar o não uso do preservativo e aumentar as outras DSTs, mas existem grupos bem específicos onde o risco de adquirir a doença é maior, profissional do sexo, pessoas que têm maior promiscuidade, que talvez tenha benefício de usar a medicação pré-exposição, né? Só que precisa fazer uma consulta bem feita, precisa definir se tu não tem as outras DSTs, precisa acompanhar, é bem complexo, não é simples, só tomar um remedinho e deu. E por último, existe uma situação onde tu é colocado numa vulnerabilidade de exposição, seja até mesmo por ato criminoso, né? Que infelizmente ainda a gente tem, que essas pessoas procurem o atendimento, porque tu pode tomar uma medicação pós-exposição. Eu ia falar sobre esses coquetéis, né? Porque às vezes quando uma pessoa sofre um abuso sexual, ela tem esse coquetel que ela tem que tomar o quê? 24 horas depois? Qual é o período? Até 72 horas depois tem benefício da gente fazer o início da medicação. E esse coquetel ele já é pronto? Ele já tem uma composição pronta? Ou seja, a pessoa foi abusada sexualmente, ela imediatamente deve procurar uma unidade de saúde para conseguir esse coquetel? Fazer uma avaliação bem feita, definir estratégias de tratamento pós-exposição, não só para HIV, mas como para outras DSTs. E tem um circuito todo definido a nível municipal para que assim seja disponibilizado o tratamento. Então procure o atendimento no profissional que você julgar pertinente, nos canais que você tem, para que seja orientado devidamente. Tem isso muito bem estruturado. O tratamento de HIV no Brasil é um exemplo para o mundo.
Isso é qualquer lugar que a gente vai fora, é orgulhoso a gente ver que a gente conseguiu controlar a pandemia. E até eu vou puxar um ponto que você me falou, mas será que é nossa obrigação, né, a gente decretar isso? Foi um estudo muito bem feito, e o índice de infecções oportunistas no país, que são relacionados a casos avançados de AIDS, a nível hospitalar diminuiu muito. Então o impacto da fase final da doença no hospital caiu. Então isso é custo efetivo, além de salvar vidas para que as pessoas não morram por HIV. E isso reduziu drasticamente, se tornou efetivo a nível comunitário. E também é importante que diga, eu não sou pediatra, mas eu trabalho com gestantes. Então a gente conseguiu reduzir sobremaneira a taxa de transmissão vertical, né, que é a transmissão sanguínea da mãe para o feto. E o diagnóstico da gestação, ela precisa que seja feito. Então às vezes a gente pega paciente que vai fazer pré-natal muito tardio, que vai chegar só na fase final lá da gravidez e perde a oportunidade de usar o remédio durante a gravidez para evitar a transmissão para o filho. Então não queiramos mais ter criança com HIV. E ainda nós temos. E isso é exposição de vulnerável, é irresponsabilidade dos pais que não fizeram o diagnóstico da forma correta. Então a gente precisa muito evoluir como sociedade. Não existe pessoas perfeitas, né, Silvana? Então acho que falar de sexualidade é falar sobre intimidade. As pessoas têm que se sentir à vontade com alguém da sua confiança para conversar. E eu sugiro fortemente que busque as referências corretas, assim, que busque ajuda profissional, que busque ajuda do familiar que você tem maior confiança, que seja mais instruído, porque os erros de comunicação, e no adolescente isso tem sido muito frequente, o erro de referência tem sido algo que a gente tem que combater. Essa é uma pauta que nós vamos ter que conversar. Daqui a pouco a gente pode fazer um debate maior, até com outros profissionais, psicólogos e tudo mais, sobre essa questão da sexualidade, porque a gente sabe que o nosso país é um país tropical, é um país maravilhoso, mas eu acho que deve ser um dos países mais promíscuos do mundo, né? Porque aqui se tornou muito, muito fácil tudo, né? E hoje essa nova geração, ela não está tendo limites para quase nada, né? Mas isso seria uma outra pauta. Para nós concluirmos, a gente não falou a gente foi conversando e eu me lembrei do Fred Mercury. E gosto muito dele, e eu assistindo o filme da história dele, a gente viu muito essa questão das drogas. Então a gente não falou sobre as drogas, que é também um grande problema, é uma grande pandemia, né? E ele também pode ser um transmissor? O uso de droga injetável, tu tem compartilhamento de seringa, tem um programa que a gente chama de redução de danos, para que as pessoas tenham cuidado do uso de droga. Eu acho que as pessoas têm que ter o cuidado para não usar drogas, né? Porque isso também aumentou muito nos tempos atuais, em virtude desse contexto todo que a gente está passando. E uma coisa liga na outra. A pessoa que usa qualquer substância de forma abusiva, que tira o teu insight de percepção, tu acaba te expondo mais. Então tu pode ter o uso da droga com uma exposição sexual de uma forma mais arriscada, e isso vem junto consequências desastrosas. Assim. Hepatite C é muito vinculada ao uso de droga, seja inalada ou, enfim, injetada. E a hepatite C a gente conseguiu evoluir em tratamento. Também é uma doença que a gente precisa fazer diagnóstico para tratar, porque tem cura. Hepatite B tem cura, a maioria das vezes controle. E HIV a gente não tem cura e a gente tem controle. Então e as outras DSTs, de uma forma geral, a gente tem cura. Então eu peço muito que realmente seja cuidado. O ser humano deve ter um autocuidado, e o uso de substância abusiva, ele deve estar dentro desse contexto, para que evite excessos onde pode mudar a percepção do teu autocuidado. Com certeza. Dr. Diego, maravilhoso, muito obrigada. Foram importantíssimas essas contribuições. Bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Em outros momentos a gente pode conversar novamente. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.